Muito boa tarde a todos, graça e paz. Estamos aqui chegando para mais uma entrevista visionária. Aqui, após um recesso aí, né? Tentamos fazer ontem, infelizmente não deu certo, mas hoje, eu creio que hoje vai. Estamos aqui no Instagram da Rádio Visionária e estaremos recebendo nessa tarde aqui o grande cantor, ministro também do Senhor, Amaury Fontinelli estará aqui com a gente. Por ter uma honra de aqui para a live imediatamente para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aqui em nome de Deus. Então, vamos lá. Olha ele aí. Tá aí. Grande Amaury. Poxa, que honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo à Rádio Visionária. Valeu, pessoal. Muito obrigado por me receber. Eu estou aqui no meu último momento Covid aqui. Eita, pegou Covid, meu irmão? Peguei, mas já mandamos pro saco aí o Covid, né? Graças a Deus. Opa! Graças a Deus já foi embora. Já tá liberando já, em nome de Jesus. Muito bom. Amém. Vamos lá, vamos seguir aqui como dá. Eu creio que vai dar tudo certo aqui, em nome de Jesus. Cara, que alegria poder te receber aqui. Primeira vez aqui na Rádio Visionária. Seja muito bem-vindo. Prazer poder ter esse contato aqui contigo. Muito obrigado. O prazer é meu, né? Eu tô aqui, como é que fala? Cheguei de surpresa na festa, né? Como pessoal. Eu tô entrando, né, meu? Como eu falo, eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube para falar sobre a volta, né? Aí eu brinquei que eu sou tipo esquema fantasma, né? Aparecendo do nada, de muito tempo atrás, né? Então, obrigado por me receber, né? Opa, eu que agradeço. Quero desde já agradecer a Mônica da Show Gospel, que foi nosso contato aí com a Amaury. A Amaury tem uma história incrível na música e após vários anos aí, ele tá aí de volta tá aí de volta na pegada, podemos dizer assim, como a galera fala, né? E vamos junto, em nome de Jesus, vamos lá, vamos tocar o barco aqui, conversar um pouquinho aqui, bater um papo, contar um pouquinho da tua história aqui, Sim. que eu creio que é bem legal. Mas antes, Amaury, a gente tem aqui, para iniciar, é o nosso quebra-gelo, tá? O quebra-gelo aqui da Rádio Visionária, a gente adotou a partir desse ano. Temos um quadro aqui chamado Pergunta Cirúrgica. O que é isso? Já vou explicar. Pergunta cirúrgica é aquela pergunta que a gente faz para as pessoas que faz a galera refletir, né? Pensar um pouquinho, caramba, que negócio é esse? Como assim? Aí ela começa a pensar um pouco para dentro, né? Para dentro dela, tal, enfim. A gente faz essa pergunta. A gente agora implantou esse quadro aqui e perguntamos para os nossos convidados. Toda semana a gente tem uma pergunta aqui. E a pergunta dessa semana, Amaury, que você calhou de ficar aqui, né? Convidado nosso, uma honra poder te receber. Cara, como você vê atualmente as estratégias evangelísticas? Como você vê na atualidade essa questão das estratégias para a pregação do evangelho? Eu acho que as estratégias... primeiro, eu quero só dizer isso. Que ótima ideia. Fazer umas perguntas... Para pensar, né? Umas perguntas mais já para o cara acordar logo, né? Para não ficar no papinho artistinha gospel, assim. Eu tenho refletido muito isso nos últimos anos, não só do ponto de vista assim, evangelístico, mas do ponto de vista geral do cristianismo, que é o quê? Que é o cristão tentando fazer acontecer, né? Fazer o evangelho acontecer, fazer as coisas pela esperteza intelectual própria. Certo? Isso causa um pragmatismo, certo? Que se torna um pragmatismo que às vezes ele acaba tomando uma autoridade maior do que as próprias escrituras. Ou seja, aqui nos Estados Unidos tem muito existe esse termo que se chama de Seeker Sensitive Movement,
que é o quê? É o movimento evangélico que quer abraçar a pessoa que pseudo está buscando a Deus, ou está perdido, está buscando a Deus, e para a gente fazer um negócio assim, uma estratégia bem direitinho, que é para ele tipo cair, né? Cair na rede, né? Uhum. Mas, na verdade, se você pensar disso de uma forma profunda, na verdade, ele é uma substituição. É praticamente você dizer para Deus que Deus, Senhor, o teu evangelho não foi suficiente. O seu filho morreu na cruz por nós, né? Mas não é o suficiente pregar o evangelho. A gente tem que fazer de um jeito que especificamente as pessoas gostem. Senão eles não vão gostar da gente. Isso vem um pouco também de outra idolatria, que é uma idolatria que o cristão tem uma necessidade muito grande de ser amado pelo mundo. E é uma coisa que a gente tem que conseguir recortar do nosso coração, pedir discernimento para o Senhor, para que a gente não busque o elogio do mundo. Uhum. Né? Eu imagino, e até o apóstolo Paulo mesmo foi um apóstolo que sofreu disso quando ele foi na Grécia, né? Que eu tentei, então ele falou, estou aqui, agora eu não uso mais grandes subterfúgios, grandes maneiras aqui de falar, eu estou só focando só no seguinte, né? Que é a ignomínia, né? Que é a vergonha do evangelho para o mundo, que o mundo vê isso como vergonha, vê isso como alguma coisa ridícula, mas ela é a salvação para todo aquele que crê, e eu vou fazer isso, vou só pregar Jesus e acabou-se. Então, assim, uma coisa que durante o meu tempo, né, inclusive, porque aí você pode perguntar, mas então, Mauri, por que fazer música mais assim moderna, né? É claro que isso não quer dizer que a gente não vai fazer, não tenha a nossa, que o Senhor não nos usa da nossa forma, né? Uma coisa não é necessariamente anula a outra, mas o problema é quando as estratégias viram mais importantes do que a rocha inicial, né? Quer dizer, se você, por exemplo, se você não falar, se você vai falar, por exemplo, falar de menos pecados, se a tua lista de pecados, que já imagina se João Batista fosse pregar e ele editasse a lista de pecados dele, que ele está pregando para os outros, porque afinal senão o pessoal não vai gostar, senão o YouTube me cancela, senão né? Quer dizer, se João Batista talvez tivesse escapado, né? João Batista era só na voadora. Quer dizer, João Batista talvez tivesse escapado. Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo é um grande problema para esse pessoal, né? Porque o apóstolo Paulo colocou o pingo nos is, falou do homossexualismo, falou do divórcio, né? Quer dizer, o divórcio mesmo já era um problema naquela época, né? Então, ele não é uma coisa moderna. Não existe nada de novo sobre o sol, né? Então, eu acredito que toda estratégia de evangelismo ou até mesmo de pregação do evangelho na igreja, porque às vezes a pregação de evangelho na igreja é um evangelismo, porque tem muita gente nas igrejas que não é cristão. É importante relembrar isso, né? Porque justamente por isso, porque às vezes a pregação original foi tão reduzida, mas não é nem só por isso, não. Porque a Bíblia já dizia que sempre ia ter o joio e o trigo. E não é o nosso papel. Não é o nosso papel separar o joio e o trigo, mas é o nosso papel pregar um evangelho que não seja adulterado. Por razões para que seja mais popular, para que seja mais palatar, né? Eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas e eu sei disso por causa assim, o artista evangélico normalmente ele quer ficar longe dessas conversas, né? Em geral, porque são assuntos mais difíceis, mais
que gera uma reação, né? As pessoas querem fazer a sua carreira. E como eu, inclusive, falo para estava conversando isso com um amigo meu um dia desse, eu falei, rapaz, o Senhor me livrou da carreira gospel através do fracasso, e o fracasso foi uma bênção para mim. Um certo nível de... Assim, porque eu tive uma... Enfim, a gente vai chegar mais a falar sobre isso, mas, enfim, esse é o meu papo sobre estratégia. Estratégia, ela tem a sua função, mas se ela se transforma em algo que leva o cristão a ficar com medinho, a medir as palavras, a pintar pecar por omissão, ou seja, por exemplo, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também Deus é justiça, Deus Deus também é punição, certo? Deus é também juiz, Deus também é santo, ele é justo, ele não vai deixar passar batido, né? Então, Deus é tudo isso, mas se a gente fala só Deus é amor, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo o Senhor. E se a gente está fazendo isso por causa da nossa estratégia, a nossa estratégia é pecaminosa. Porque nós estamos negociando o Deus vivo, fazendo dele um Deus menor, para que nós possamos ser bem aceitos, para que as nossas igrejas sejam mais cheias de gente, inclusive mais cheias de gente que estão lá pela religião, mas não porque entenderam a gravidade da sua própria situação. Uau. Realmente, assim, o evangelho não pode ser omitido, né? O evangelho tem que ser pregado, né? E pregado na sua essência, né? E não adianta a gente tentar tirar alguma coisa que você vai acabar metendo os pés pelas mãos. Então, por isso que não é adaptar a Bíblia, não é nada disso. É a Bíblia pela própria Bíblia. A gente tem que realmente fazer aquilo que o Espírito Santo tá nos pedindo, dentro do mover que ele está nos pedindo. Se o mover é dessa forma, vamos atrás. É como a coluna de fogo e como a nuvem, né? Vamos seguir, vamos em frente, né? Então, é isso. As estratégias vão sendo dadas pelo Espírito Santo e a gente vai fazer conforme aquilo que ele pede. É isso. Bom, e a única coisa que eu sempre completo isso, você está certo, 100% certo. Eu sempre completo, inclusive nesse meu primeiro vídeo que eu fiz no meu canal, também eu falei disso, né? A gente, como brasileiro, a gente por quase natureza, carismático, em termos de vertente do cristianismo, certo? Uhum. Quase por natureza mesmo, porque nós somos latinos, nós somos emotivos, nós somos... Né? A gente, poxa vida, eu me lembro, por exemplo, um momento difícil da minha vida que Deus praticamente tirou minhas emoções assim com relação a ele. Ele permitiu um momento de deserto. E, quer dizer, para mim foi a coisa mais horrível do mundo, porque eu tô acostumado, estava acostumado àquele negócio do, né? Tô sentindo Deus e tal, né? Ter aquela sensibilidade. Então, sempre completo esse teu pensamento que é correto, com o seguinte, quer dizer, vamos sempre respondendo ao chamado de Deus, ao mover do Espírito Santo e tal, as estratégias, e vamos sempre checar, sabendo que o Espírito Santo nunca vai ensinar alguma coisa que não é de acordo com a sua palavra original, que é a palavra de Deus que ele escreveu para a gente, inspirada pelo Espírito Santo. Nenhuma inspiração que nós possamos ter nesse momento aqui deve superceder, que chama, não sei, supersede em inglês, vai estar acima do que a palavra foi revelada na palavra. Então, a palavra é o standard, né? A palavra é sempre o standard. Os exemplos da palavra, o entendimento 360 da palavra, não só isolar, o cara falar, não, Davi fez isso, então é porque é isso. Não, é a mesma coisa do que Deus é amor, é a mesma coisa.
não só Davi, mas no geral, quais são os exemplos, quais são os princípios, né? Então é isso. Beleza. Então, esse aqui foi o quadro Pergunta Cirúrgica aqui com a Mauri Fontinelli, que participou. Passou, tá. Passou com louvor. Tá aprovado, muito bem. Foi bênção, bom bate-papo aqui sobre isso. Você que está nos assistindo aí, reflita sobre isso. Quais as estratégias que você está utilizando para ministrar o evangelho? Se estão de acordo com a palavra de Deus. Pense bem nisso, por isso que esse é o quadro Pergunta Cirúrgica para a gente iniciar aqui a nossa live aqui com a Mauri Fontinelli, cara que tem história aí na música. E por falar em história, você foi um dos grandes desbravadores, podemos dizer assim, um dos grandes desbravadores da música cristã, principalmente década de 90, início dos anos 2000 aí, você surgiu aí com, poxa, ritmos diferentes, a galera atraindo muito jovem. Queria que você contasse um pouquinho como era naquela época essa questão de trazer um ritmo jovem, né, para uma galera jovem que, assim, queria realmente algo diferente. Fala um pouquinho para nós como era nessa época. Foi uma época, os anos 90, né, já antes de mim mesmo, já foi uma época muito rica, né? De muita coisa acontecendo ali no meio evangélico. E, para mim, a minha experiência naquele contexto foi uma experiência assim, bem natural mesmo. Eu sou de Fortaleza, né? Para quem não sabe de onde é que eu venho. Então, eu sou de Fortaleza. Então, eu passei por uma fase ali de incubado, né, na minha adolescência, mas cresci, né? Eu sempre falo isso. Acho que o pessoal que eu ouvia de música evangélica na minha juventude era só a galera tipo assim, Grupo Logos, Milad, né? Alguma coisa dos Vencedores, mas Vencedores eu conheci que era o Milad, também era Vencedores, porque o pessoal do Milad tinha pessoal que tinha sido do Vencedores. E aí eu sempre tive muito um lance assim de começar a escrever muito rápido. Meu pai também aí compunha, apesar de não ser músico profissional. E então sempre foi muito um negócio autoral e tudo. Quando eu fui para São Paulo, que eu fiz o meu primeiro disco e mudei para São Paulo, através de uma conexão que o senhor me deu, que foi o Brother Simeon, que foi um grande amigo, e é um grande amigo. Grande brother Simeon. Grande Brother Simeon. Conheço ele pessoalmente. Se tem alguém, se tem alguma pessoa que é uma lenda da música evangélica brasileira, ele é um deles. Sim, Né? sim, com certeza. E aí eu comecei a, né, tipo, comecei a tocar muito nas coisas da Renascer na época, né? Também com o pessoal, um pouco às vezes da MPC também. E foi uma época muito, muito boa, muito abençoada. Me abriu muitos olhos para muita coisa. Eu tinha tido a bênção também de ter crescido numa igreja que era muito bíblica, muito séria, né? Então teve um pouquinho, eu tive ali uma exposição a um mundo menos controlado, vamos dizer assim, né? Dentro do evangelho, dentro da religião evangélica, assim, do Brasil. Mas para a galera que me ouvia, a galera que me teve uma exposição ali ao meu som, sempre foi uma bênção para mim poder... tipo essa conversa que nós tivemos aqui agora, sobre hardcore gospel, né? Tipo, hardcore evangelho. Ficar sem essa... Eu via muito, assim, tudo que eu fazia dessa maneira, sabe? Uhum. Tipo, assim, bicho, sim, é o som, tá certo, beleza. Para mim era uma coisa um pouco natural, porque é o que eu gostava de ouvir, é o que eu gostava de fazer. Então, vamos. Mas o lance era o evangelho. Então, tipo assim, eu sempre... Para mim, isso sempre foi muito forte. Né? Então, assim, o que eu carrego mesmo, eu sei que a galera gosta muito da música e tudo, gostava muito da música, mas o que eu carreguei naquela época
foi sempre essa outra coisa, que é tipo, né? Falar a verdade, falar do Senhor, não ficar, né? Por exemplo, eu não me lembro nem quantas vezes eu fui cantar em igreja e o Senhor me usou para dar umas broncas no pessoal. Né? Tipo, É assim mesmo. eu não sou, né? Na minha cabeça eu sempre falava assim, eu não sou cantor de festa de 15 anos de crente. Entendeu? Eu não tô aqui para fazer festinha só, festinha. Eu sei que é bom a gente ter festa, que a gente se agradar, a gente curtir a música, né? Eu gosto Uhum. muito, né? Mas, né, vamos sempre lembrar a palavra, lembrar o Senhor, lembrar a obediência, lembrar, né, o motivo para viver, né? Com certeza. Essa é a essência, né, Mauri? É a essência da coisa que desde aquela época já era fundamental passar. E glória a Deus, você pegou, né? Você é contemporâneo, né, da galera do Cats Barneia, do Fruto Sagrado. Surgiu uma pá de banda nessa época que foi uma revolução, né? Cats É, Barneia era Fruto Sagrado, era Rebanhão, era. Oh, meu, eu vim um pouco depois, né? Eu vim quando depois, é eles verdade. já estavam, né? Eu conheci todo esse pessoal quando eles já eram grandes, né? Eles já eram conhecidos, já estavam com a sua história já bem ah, sedimentada, né? E então eu vim ali, quer dizer, foi no final dos anos 90. Sim. Aí foi aí que eu comecei a produzir outras pessoas também. Fiz um trabalho musical, produzi o Brother Simeon, produzi Banda Trode, produzi Juízo Final, fiz um disco dele bem pesado da época. Então eu quero só dar essa reverência aí, né, para essa galera nesse sentido de que, quer dizer, eles foram pioneiros. Sim. Eu participei de uma entrevista com o Ramon, o pastor Ramon Torres, aí dá um abraço nele aí, lá do Meu Música amigo, Cristã do pastor Ramon Brasil, Torres. que faz um trabalho muito bom, né? E então é uma história, é uma grande história, e o Senhor me colocou ali, eu fui um blip ali um pequeno flash ali no meio da comédia que o Senhor estava fazendo ali, né? Mas está na história, com certeza. Muito bom isso. Poder marcar um pouquinho o nome dentro da música cristã. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pastor Ramon Torres, é meu amigo. Música Cristã no Brasil, ele faz um trabalho incrível entrevistando grandes nomes da nossa música. Um abraço pro pastor Ramon, uma bênção ele, tem elogiado o nosso trabalho também e muito obrigado pelo prestígio. Amaury, você foi morar nos Estados Unidos, você atualmente mora nos Estados Unidos, né? Queria que você contasse por que você resolveu ir para os Estados Unidos. Você chegou a estudar, né, também nos Estados Unidos. Qual o motivo de você ter se mudado para poder aprender? Conta um pouquinho para nós sobre esse período, né, de você ter ido para os Estados Unidos e como foi a adaptação e como está atualmente. Lógico. Sim, o meu pai foi muito bem sucedido nisso, até um pouco para a sua própria tristeza, um pouco porque todos os filhos saíram de Fortaleza, só ficou um filho em Fortaleza. Mas ele sempre, né, instigou a gente a aprender, a sair e buscar o seu espaço, né? Ele ainda tá vivo, graças ao Senhor. Ele era do Exército Brasileiro. E a gente aprendeu a falar inglês. Ele sempre colocou a gente para estudar inglês. Eu fui abençoado com a oportunidade de estudar música em Los Angeles quando eu tinha 19 anos. Né? E assim que eu voltei, foi logo o momento que eu fiz o meu primeiro disco. E mais tarde, na minha vida, depois já dessa fase, do começo do ano 2000 e tal, eu comecei a passar por essa coisa do fracasso que eu estava falando, né? Teve uma questão de gravadora ali que meio que me emperrou durante coisa de contrato, né? Sabe como é que é? Contrato de gravadora. Tem sempre uma treta no meio.
Existe. Eu não tenho nenhum problema pessoal, assim, de relacionamentos, não, mas foi uma coisa que me estagnou. E começaram a acontecer algumas crises da minha vida naquela época, já em São Paulo, né? Estava em São Paulo. Existiu uma quebra dentro da igreja que eu participava, que eu servia. E isso me desestabilizou. Eu perdi muitos relacionamentos de gente que eu amava muito, né? E ao mesmo tempo meio que deu o trabalho, em termos de trabalho não estava indo legal. E eu vim para os Estados Unidos meio assim, sem querer vir, para falar a verdade. Normalmente a emigração para os Estados Unidos é uma imigração cheia de esperanças, né? Mas quando eu vim meio assim, sabe? Meio à força mesmo. Eu achava que eu tinha que ir, eu tinha que arrumar. Né? Eu me lembro, no avião mesmo, eu tive essa primeiro momento que eu pensei assim, que eu achei que Deus estava me falando comigo, assim, né? Tipo assim, rapaz, e se eu estiver levando você para te abençoar? Né? Porque, para tu ter a ideia de como eu estava mal, né? Eu não vim feliz. Uau! Mas o Senhor tem o seu propósito, né? E eu conheci minha esposa praticamente tipo na mesma semana que eu cheguei. Que bênção. Foi um processo muito rápido, assim. A gente morou 1 ano no Brasil quando nós nos casamos, para ela ter um acesso ali à cultura brasileira e tal. Ela aprendeu a falar português e depois nós voltamos e já estou aqui há 16 ou 15, 16 anos. Meu filho, temos 3 filhos, um de 15, que já está tocando, nas próximas músicas que eu vou lançar, ele já está tocando guitarra. Que legal! Né? Um de 8, o André, o mais velho, o Austin, que tem 8, e o Aaron, que é tipo Arão em inglês, né? Que acabou de chegar. Então nós tivemos aí esse princípio de 22 com a chegada do Aaron e o Covid logo já para ser bem embaçado. Mas veio com um avalanche mesmo. Lançar a música e o Covid. É a sequência aí. Eita! Mas amei, amei. Importa um novo momento. Parabéns pela chegada do Aaron, né? Aaron. Então, bem-vindo, Aaron. Com certeza vai cumprir o propósito do Senhor aqui na Terra. Que bênção, momento especial. Com certeza você está vivendo na sua vida. Vamos falar um pouquinho, retornando ao passado, falar um pouquinho da sua música, acho que mais marcante, né? A música Dia de Festa, né? Que eu creio que, assim, marcou uma geração, né? Tocou muito nas rádios brasileiras. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa música e o momento, né? Esse momento que você viveu dentro dessa canção. Sim, a Dia de Festa foi... era também a minha favorita do primeiro disco. Então, rolou, né? Rolou como eu não esperava, mas assim, foi a música que realmente ressoou com a galera. E é uma música que, obviamente, não é uma reportagem exatamente, né? Mas é uma música que fala da história da conversão desse meu irmão em Cristo, que o nome dele, por sinal, também era João Batista. Uau. Que ele era um traficante dos louquíssimos, né? Dos louquíssimos lá de Fortaleza. E o Senhor, quando o resgatou, foi justamente daquele jeito. Ele conta o testemunho dele na época. Chegou na igreja totalmente fumado, Uau. né? E o Senhor o salvou. A gente sempre pensa assim, como o Senhor faz essas coisas. Às vezes a gente quer pregar o evangelho dando lição de moral nos outros. Você coloca a sua fé no Senhor Jesus, mas, rapaz, até a nossa fé que a gente tem, o Senhor nos deu, né? O Senhor nos deu. Então, nós não temos nenhum mérito. E essa música, lógico que fala desse momento, de novo, não numa forma assim de reportagem, mas fala da alegria, da festa do céu, do pecador que se salvou, né? Que foi salvo, que encontrou a Jesus.
E como o Senhor faz, o Senhor, quando ele chama o cabo, como a gente chama lá em Fortaleza, quando ele chama o caboclo, meu amigo, aí não tem jeito não. Eita! O cara chega fumado, vai na igreja para desrespeitar, vai na igreja para... o cara não se preocupe não. Que o Senhor é Deus e ele no seu amor, na sua misericórdia, né? Então essa música é sobre isso, é a festa do céu, a alegria, né? Que ele fala, tava todo mundo lá, a igreja reunida, juntinho para cantar a glória de Deus. E essa música foi número 1 durante um bom tempão na época, viu? Realmente foi uma bênção, né? Eu não tinha esperado tanto, não. Que legal. Foi realmente uma música que marcou uma geração e até hoje eu vi aqui alguns comentários aqui. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Já vi alguns comentários falando também dessa música que marcou a história dessas pessoas. Obrigado aí pelas mensagens aí. Deus abençoe. Essa música com certeza marcou essa geração em nome de Jesus. Você é um cara que bem eclético na questão de misturar, né? Você não tem medo de misturar, fazer essas misturas, não vamos dizer malucas, mas são misturas conscientes, né? Porque é uma mistura de rap com um pouco de eletrônico, com um pouco de rock. Queria que você contasse um pouquinho como você chegou nesse denominador comum a respeito desse seu som. Sim, né? Eu acho que tem alguns fatores, né? Primeiro, a questão do rap, né? A questão de rap, o elemento rap vem pelo simples fato, que é 100% comprovado, que eu não consigo cantar. Eu não tenho uma voz boa. Muito bom! Muito então, bom! A gente caça com o que a gente tem, né? Perfeito. Então, o primeiro ponto é esse. Então, eu não realmente, se eu cantasse... A gente tem tantos cantores maravilhosos por aí, né? Realmente, a gente que canta muito, né? E quando eu me arrisco a cantar, é porque eu tenho que cantar, porque eu canto para o Senhor, eu louvo ao Senhor. Um determinado momento, teve uma outra música que veio mais tarde, que foi o Sol à Meia-Noite, que era uma música que era praticamente um louvor, só que, como você está falando aí, né? O estilo veio mais misturado, assim, veio, né? E que esse fato da mistura do som, do rap, do rock, né? Eu até fui no primeiro disco, no Dia de Festa, tem um samba, né? Tem uma parte que tem um samba. No Pinguim com Frio no Alasca, tem a música mesmo do Pinguim com Frio do Alasca, que tem um eletrônico, aí tem um samba no meio, aí é um negócio... Isso veio um pouco, talvez, veio um pouco... Primeiro, eu sempre fui muito eclético, eu sempre ouvi muita coisa. Eu acho que o brasileiro, essa é a alma do brasileiro, na verdade. Certo? Eu acho que a cultura brasileira, essa é a cultura dessa mistura. Pega um pouquinho desse daqui, pega o outro, é a feijoada. Pega um pouquinho daqui, bota aqui e tal, faz aqui. Então, eu não gosto, por exemplo, tanto que eu não gosto muito nada brasileiro que é muito assim puro. Entendeu? Tipo, sem querer assim reclamar, mas por exemplo, worship que os caras chamam, que eu acho que o pessoal vão parar de chamar de worship, que worship é worship, né? Que pelo menos é worship. Mas quer dizer, é um negócio muito americanão, puro, copiado exatamente. Não estou dizendo que não pode ser usado por Deus nem nada. Do mesmo jeito, por exemplo, o rap mesmo. O rap pode ser muito assim americanão demais. Não vira uma coisa brasileira, assim, não tem um elemento nosso, entendeu? Eu acho que, inclusive, no secular, você vê isso. No secular já não existe tanto isso brasileiro. O secular brasileiro, ele já é sempre um pouco misturado, sempre tem uma cara de Brasil assim no meio, entendeu? Um cara mais assim abrasileirado, né? Então, acho que vem um pouco disso e vem também de um problema meio déficit de atenção,
né? Tipo, eu não consigo, por exemplo, se você me der um disco de qualquer coisa para eu ouvir ele inteiro, ele tem que ser muito bom. Muito, mas assim, tem que ser assim de uma maneira que, entendeu? Porque eu não tenho paciência, porque todos os estilos têm um pouco de uma fórmula. Uhum. E você tem que ficar senão, se você quebrar a fórmula, aí o cara não é o estilo. Então, eu não admito isso. Eu tenho esse problema. Entendeu? Eu acho que vem um pouco disso, essa mistureba, vem um pouco dessa cultura brasileira, de eu reconhecer isso como uma cultura brasileira. Por exemplo, se eu fizesse um rap muito americanão, né? A pessoa que, aí começa a ficar aquele negócio, e aí, aí pô, eu não sou gangster, entendeu? Aí às vezes fica um negócio assim um pouco forçado demais. Então, assim, eu acho que essa misturaiba faz parte disso, do brasileirismo, entendeu? De ser uma coisa assim mais menos marrenta também, mais fluida, assim. É por aí. Perfeito. É uma coisa que casa com o teu perfil, né? Então, o mais importante que tem a ver com o teu perfil, né? Tem a ver com aquilo que você é, né? E quando tem a ver com aquilo que a gente é, não tem jeito, a gente faz a coisa muito mais à vontade. A gente louva a Deus por hoje, glória a Deus, porque não somente no Brasil, mas em vários outros países, hoje estamos muito abertos em relação aos ritmos, né? Aos ritmos musicais, que hoje você tem uma variedade muito grande. Vou até citar um exemplo aqui, com a sua permissão, Mauri. Por exemplo, não sei se por acaso você já ouviu falar de um selo chamado O Candeeiro. Esse selo, eu vou até citar, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da One RPM, que são nossos parceiros aqui. Esse selo, ele é muito ligado ao Nordeste. Então ele pega artistas que têm sotaque, um sotaque claro nordestino, e faz esse trabalho. Então, nós temos, por exemplo, uma banda chamada Banda Calmará, que eu fiz uma live com o vocalista deles aqui, que eles fazem essa mistura mesmo. Por exemplo, você faz, ele pega um pouco do samba, um pouco do rock, um pouco do rap, faz essa mistura assim, com elementos nordestinos, um negócio incrível. Então, hoje, a criatividade, né, dentro da música cristã ficou muito, tá hoje muito em evidência, né? Hoje as pessoas também pedem a criatividade, né? Também precisam disso, né, Mauri? Então, pelo menos eu não sei se é a sua mesma visão. Não, eu acredito nisso também, né? Eu acho que, de novo, tem espaço para todo mundo, não estou reclamando de ninguém. Claro que o meu gosto pessoal é por algo mais livre, né, em termos de estilo, mais misturado e tudo. Mas é isso, né? Acho que o Senhor, a multiforme graça e sabedoria do Senhor, né? É bom que a gente tenha de tudo, né? É bom que a gente tenha de tudo. Não existe nenhuma razão, a não ser que seja algo que realmente né, seja algo que você já está brincando de outra coisa, né? Mas então é isso mesmo, é a liberdade do Senhor, né? A multiforme graça e sabedoria, e vamos para cima. Amém. E a Rádio Visionária, com certeza, ela é aberta para todos os estilos. Nós somos até para te informar, Mauri, a Rádio Visionária, ela se localiza aqui na cidade de Embu das Artes, fica aqui na Grande São Paulo. Tá? Ela é 100% digital, então a transmissão é web rádio, né? A gente chama de web rádio, 100% digital, então alcançamos todas as partes do Brasil e do mundo, né? Então essa questão do digital tem essa vantagem, né? E aqui a rádio é muito aberta é muito eclética, todos os estilos, todas as tendências. Então a gente aqui toca de tudo, não tem nenhum preconceito, e louvamos a Deus por isso, porque essa é a multiforme sabedoria de Deus. Isso é que é o mais maravilhoso. Vamos falar um pouquinho, Mauri, do seu trabalho como produtor, né? Você já produziu grandes artistas também, né, como o próprio Brother Simeon, como a gente já citou aqui, Carlos Parneia, Fruto Sagrado, Ademar de Campos, Ana Paula Valadão, entre outros, Banda Trode, como você citou aqui. Conta um pouquinho para nós sobre essa paixão pelo trabalho de produção musical, como veio essa ideia de começar a produzir artistas. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
Sim, só uma correção rapidinho, só porque ah, Sim, claro. o Fruto Sagrado eu nunca produzi. O Fruto Sagrado eu produzi uma música Ah, para sim. eles, uma música Ah, para o disco perfeito. deles que foi um remix Ok, da Sanguessuga, né? E, ok. e teve alguns artistas que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles num disco específico que eu fiz para Jocum, do Brasil, Certo. da pessoa do Beto Tavares. Não sei se você conhece o Beto, mas o Beto é um rapaz muito especial. E ele colocou esse disco, esse projeto para mim produzir. E nesse disco, a parte tinha músicas específicas que foi a Ana Paula Valadão, né? Foi o Ademar de Campos, o Gerson Ortega, o Jorge Camargo, Ok. né? Tipo, todos os naquela época, então, ainda mais, né? Essa galera era só, né? Era o creme do bolo, né? É O creme de o la creme, chantilly como os do caras bolo. falam, né? O E chantilly do bolo. isso, a todas as famílias da Terra, exatamente. O Jefferson já matou aí, né? Obrigado, Jefferson. Que, então, existe, quer dizer, naquele disco ali eu já tive contato com um monte de gente, isso foi até mais tarde. Perfeito. Antes disso, onde começou, o primeiro logo foi o Brother Simeon, que o Brother, a minha história com o Brother foi o seguinte, ele foi cantar em Fortaleza, e ele estava numa igrejinha lá, pequenininha, e eu puxei ele, tinha um Walkman assim, ouve aqui esse negócio que eu gravei. E aí ele pirou, né? Falou, nossa, mano, aquele negócio É assim mesmo. do Simeão. Mano, como é que é tal, não sei o quê. Não, vem para São Paulo, vem para São Paulo, não sei o quê e tal. Rapaz, como é que eu vou para São Paulo? Não, vem para São Paulo. Ele é assim mesmo. Até a história que eu fui de caminhão para São Paulo. Eita! Eu queria Nossa! levar o meu carro, aí o carro foi no caminhão e eu fui com o caminhoneiro. Até em Minas Gerais, que o caminhão quebrou, estava esperando uma Nossa! peça, aí de lá eu dirigi para São Paulo, né? Mas, então, quer dizer, dali eu já produzi logo o Asas, o disco Asas, do Brother Simeon. Ótima E canção. aí produzi um outro disco dele também, que era para ser um disco do Cats Barneia, mas que não saiu como disco do Cats Barneia. E eu nem sei, para te falar a verdade, onde é que dá para ouvir esse disco, porque foi um disco que ele lançou nas bancas. Você lembra uma época que o Lobão lançou um disco nas bancas? Lembro, lembro. Lembro Aí o que teve Simeão uma também época teve a mesmo ideia e de falou. alguns artistas. Aí o Alguns Simeão, artistas lançarem álbum nas bancas de jornal, isso, aí vendendo ele fez nas uma bancas de jornais. revista, tipo um livro, tal, lançou o disco Hum, que se chama Na Virada do Milênio, que é um disco hum, que se alguém puder achar esse disco, eu sugiro que ache para ouvir, porque era um disco sim, muito futurista, assim. É um disco bem assim, se você pensar mesmo assim, um disco que eu produzi junto com o Simeon, aquele é o disco, que é a fotografia da ideia, que era esse negócio bem louco, que o Simeon é um cara assim, da mente noise, né? E totalmente. também com esse lance do futuro, assim. Ele sempre tinha eu estava ouvindo muita coisa diferente naquela época, então Beck, entre outras, eu sempre ouvi muito Beastie Boys e essas coisas assim. Então, aquele disco era assim, era um disco assim. Inclusive, eu me lembro de como é que fala? Alguém fez uma resenha sobre o disco falando disso, que esse disco parecia Ah, que alguém tinha chamou de viajado. release, né? Chamou de release, né? Release, resenha, né? Alguma coisa Não, do tipo, sim. alguém fez um review, né? Alguém ouviu o disco e Sim. escreveu um artigo sobre o disco. E aí ele falava disso, que a impressão que tinha que era um disco que tinha feito no futuro. É um disco assim Bom, que era um problema que eu sempre tive. Na verdade, é um problema. Comercialmente, isso é um problema. Né? Você fazer disco que parece que pode ser lançado daqui a 5 anos. Porque
comercialmente, isso é mais ou menos um problema. Então, esse foi um outro disco. Aí depois eu fiz o disco também do Trode, com o maior talento instrumental, na minha opinião, que era o Robinho Tavares, que era o baixista do Trode, que eu já toco com todo mundo aí, toco com o Ed Mota, toco com todo mundo, né? Mas naquela época ele era uma pérola que ninguém conhecia, né? Então o Robinho, eu amo muito o Robinho, é um cara que eu do coração mesmo. E ele tocou também bateria no Pinguim do Frio Alasca, com Frio no Alasca. Tocou baixo também, em algumas músicas, eu toquei alguns baixos também. E aí depois eu fiz Juízo Final, né? E produzi algumas outras coisas menores, assim, que gente que, né, alguns artistas, até Daniel Costa de Fortaleza, que pouca gente conhece, assim, no nível Brasil, mas ele é muito bem, o pessoal do Nordeste, né? Você comentou o pessoal do Nordeste. O Daniel tem um grande público no Nordeste. Daniel Legal. Costa, né? Eu fiz o primeiro disco dele, falei para ele, rapaz, vem para São Paulo, vem, fica aqui, mora aqui comigo, e a gente faz o disco aí, né? Então foi uma... Eu sempre nunca me pinto como maior do que eu sou. Eu tive algumas experiências boas, né? Graças a Deus. Senti que o Senhor me usou. Inclusive, aí depois eu produzi o Manga, né? Que eu vi agora o César aqui, que eu vi o César entrar aqui, que é o brother lá do Manga, lá na Vineyard do Rio. Também grande músico aí, talentoso. Tô ligado, César, viu? Tô ligado. E produziu o disco do Manga. Inclusive, foi através desse disco que eu vim aqui para os Estados Unidos, tocar em algumas igrejas, e ali iniciou o meu processo de vir para cá. Perfeito. Maravilha. Mas, e aí, após alguns anos, né? Alguns anos aí, de repente, não digo que de repente, com certeza foi planejado, mas pelo menos acho que para nós brasileiros, né? Quando a gente viu, né, a Mônica, assim, falou com a gente e tudo mais, caramba, Maurício Fontinelli voltando e tudo mais, uau! E aí vem com um som novo, de repente, assim, fala um pouquinho para nós, como é a ideia de gravar esse som, a música O Senhor é Bom, música nova tua, conta um pouquinho para nós desse novo projeto, enfim, fala aí pra gente, Maurício. O desejo de voltar, eu sempre tive, né, de voltar a fazer música para o Senhor. Sempre foi um processo muito difícil e demorou muito, porque eu nunca fui uma pessoa que produz coisas muito rapidamente. Eu gosto de investir o tempo, amadurecer as ideias, né? E isso é fácil quando a gente está vivendo disso 100%. E hoje em dia eu tenho meu trampo, né? Trabalho de escritório, eu trabalho com design de web, né? User interface and user experience, como o pessoal fala aqui. Então, já faz uns 3 anos que eu comecei a fazer as coisas, vai, não vai, né? Essa primeira... Então, eu acabei entrando nessa ideia de, tipo, lançar uma música por mês, né? E já tenho 4 músicas prontas, mas não lancei todas elas, estou lançando uma por mês, para me dar tempo de começar a gerar mais ideias e criar um flow aí para a galera. E também para não me matar aqui de trabalho, né? Porque eu não tenho tempo, é limitado. E essa música, especificamente, ela, para quem não viu o vídeo, eu consegui fazer um vídeo para essa música, que eu sugiro para vocês irem no YouTube. Me procure lá no YouTube, é Maurício Fontinelli. Aí tem... E o canal do YouTube talvez seja uma coisa que eu vou começar a fazer mais.
Legal. Justamente para assim, focar na palavra de Deus e tal. E essa música foi uma música, e é uma música na verdade, uma música de gratidão ao Senhor, né? A ideia aqui é que realmente na vida nós passamos por tantas coisas. A vida é uma experiência tão rica, né? Que às vezes a gente esquece um pouco, a gente perde a noção do como Deus está cuidando da gente, né? Do tanto que Deus cuida dos que o amam, né? O Senhor, o universo tem aquela história da lei da termodinâmica, né? Que o universo ele tende ao caos. Né? Todos os elementos estão perdendo a sua organização. Essa é uma coisa científica, né? Uhum. Por isso que a questão da evolução também é um grande problema científico, porque na verdade, com o tempo, o universo está se degradando. É justamente o contrário. E essa é a realidade do universo caído, né? Mas não para os que amam a Deus. Os que amam ao Senhor, que o Senhor nos escolheu, né? Pela sua graça e misericórdia. Para nós, o Senhor é bom, Ele cuida de nós a todos os momentos, inclusive os momentos que a gente não entende, inclusive os momentos de crise. Ele está nos podando, Ele está nos levando a Ele, né? Tudo que nós precisamos fazer é permanecer submissos e confiando que Ele é Deus, que Ele nos ama, que a obra que o Senhor Jesus fez na cruz é real. E Ele vai completar a obra, né? Ele vai completar a obra. Então, esse vídeo e a música é sobre isso. O Senhor é bom, dele é o dom, né? O Cristo ressurreto, que a gente gosta de, e a gente deve pedir, a palavra diz que a gente deve pedir ao Senhor, levar as nossas orações, né? Mas a maior presente de todos ele já nos deu. Não vamos nos esquecer que o sangue derramado na cruz é o presente. Esse é o presente. Todo o resto ele faz realmente porque ele é bom, ele está cuidando da gente. O que ele quer mesmo é que a gente se apresente no final lá diante dele, sabendo que apesar de falhos, né, ele completou a obra na nossa vida. Amém. E qual pai não quer agradar o filho, né? Por isso que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então isso é que é mais lindo, maravilhoso. Mauri, deixa eu dar um recadinho aqui para o pessoal que está assistindo, para ti também. Daqui a pouquinho, às 18 horas, 18 um pouquinho, nós vamos estar tocando a música aqui na nossa programação. Então, a gente já tem tocado aqui a sua nova música aqui na Rádio Visionária e tem agradado a galera. Então, vamos estar tocando daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Quem quiser ouvir aqui às 18 horas, 18 e pouquinho, 18 tiquinho. Tá? Nós estamos agora com uma programação chamada Super 60, que é 1 hora de música sem intervalos comerciais. Vai ter um intervalinho rápido. Na sequência, vamos tocar a música O Senhor é Bom. Quem quiser ouvir, acesse a bio aqui no Instagram, acesse o nosso site oficial. Tá lá no nosso Instagram, www.radiovisionaria.com.br. Você pode ouvir por lá. Ou então, você pode ouvir também através do aplicativo da Rádio Visionária para celulares Android. Quem tiver sistema Android. Quem tiver sistema iOS, baixa o aplicativo Radiosnet. E aí você faz a busquinha lá por... tem um desenho de uma lupa, você faz uma busca por Rádio Visionária, você vai encontrar a rádio lá também. E também você pode nos ouvir através da Deezer, plataforma digital Deezer também. Nós estamos lá, a Rádio Visionária, você pode ouvir por lá também. Então, opção não falta, isso aqui é legal, vamos estar tocando a música nova do Amaury. Aí, ó, pastor Ramon Torres está aí na área, está aqui na live. Um abraço, aí, pastor, Deus abençoe, grande amigo que a gente pôde... já falamos dele aqui. Ter contato. Já falamos de ti aqui, pastor. Legal demais. Muito obrigado por estar aí. Um abraço para ti também. Deus abençoe. Amaury, quero louvar a Deus pela tua vida, te agradecer por esse tão agradável bate-papo aqui conosco. Uma honra
É uma honra poder receber alguém que tem uma história aí na música, né, um certo legado, mas com certeza você já tem deixado a sua marca aí no Senhor, através do Senhor, através do seu trabalho. Quero agradecer demais, a Rádio Visionária está muito honrada em poder te receber, viu, meu amigo? Nada, meu irmão, que é isso, não fale assim não. Nós somos, né, graças ao Senhor, porque Ele é bom, né? E muito obrigado por me receber aqui também, de novo, como eu tenho brincado aí, o fantasma aparecendo do nada. E que o Senhor te abençoe aí, viu? Que Ele te abençoe todos os seus ouvintes também. O Senhor realmente é um Deus de misericórdia e nós somos todos gratos, né? Pelo seu amor, né? Com certeza, ele é bom demais. Glória a Deus por isso. Meu nome é Manuel, eu nem apresentei meu nome, né? Meu nome é Manuel Rodrigues, eu sou você não sabe, mas eu tava aqui, rapaz, eu não sei quem esse, eu não sei, eu escapei. Eu falo no final, é um negócio incrível. Agora pronto, Manuel, pronto. Manuel, isso. Manuel Rodrigues, sou o diretor da Rádio Visionária, sou o fundador, e é uma rádio com apenas 2 anos, vai completar agora 2 anos de existência apenas. Estamos iniciando aí, somos bebês aí, mas graças a Deus com um bom crescimento exponencial aí, para a honra e glória do Senhor. E a Rádio Visionária está aberta para ti, o que você lançar, com certeza estamos aqui à disposição para receber os teus trabalhos e apoiar aí. Isso é reino, né? O reino de Deus podendo avançar através disso. Tanto que o nosso slogan, o slogan da rádio é o reino de Deus em primeiro lugar. Sim, amém. É isso aí. Todas as outras coisas virão depois. Com certeza. Valeu, Mauri. Deus abençoe muito a tua vida. Quero fazer uma última coisinha antes de te liberar, para finalizar. Esse é o propósito que eu fiz com Deus. Eu não abro mão, tá? Todos os convidados que eu trago, eu quero orar pela tua vida. Então eu oro por todos os meus convidados. Quero orar por ti também. Você me autoriza? Lógico, por favor. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Amaury. Obrigado, Senhor, por esse talento que o Senhor tem colocado. Eu creio, Deus, que o Senhor vai levantá-lo ainda mais, Pai, para o louvor da tua glória. Mas é porque é o Senhor que usa, é o Senhor que faz, é o Senhor que acrescenta. Por isso, usa a vida do teu filho, Senhor, aonde ele for, aonde ele estiver, debaixo da esfera de ação aonde o Senhor o colocou. Senhor, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu ministério, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Não deixe faltar nada, pois eu creio que é o Senhor que acrescenta de verdade. Senhor, livra-no de todo mal. Senhor, cure o Senhor desta Covid. Em nome de Jesus, declaramos a cura no nome de Jesus. E eu creio que a tua vontade se cumprirá sobre a vida do teu filho, Pai. Senhor, se esse é o tempo, Pai, dele estar lançando louvores para ti, adorando ao Senhor, esse é o tempo realmente, porque foi estabelecido por ti. E nós o abençoamos e liberamos ele debaixo da tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Tamo junto. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos aí. Amém. Valeu, Amaury. Deus abençoe. Obrigado a todos que assistiram aqui esse bate-papo aqui tão agradável que tivemos com o Amaury Fontinelli. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser, quantas vezes você quiser. Fique na liberdade. Também essa live vai pro canal, nosso canal no YouTube, canal do YouTube da Rádio Visionária. Quem quiser se inscrever lá no nosso canal, fique à vontade. Vai receber alguns vídeos lá de lives, de entrevistas que estamos fazendo. Vai ter também um material que nós vamos fazer no dia 15 de março, depois nós vamos subir no Troféu Gerando Salvação, a Rádio Visionária vai estar lá, vamos subir um vídeo lá, fazendo um trabalho legal lá, junto do Grupo Sala Musical, enfim, tem muito trabalho que a gente tem aqui, e louvamos ao nome do Senhor por isso. Também o áudio dessa live vai ser reprisado, não nesse fim de semana, mas no próximo fim de semana, na nossa programação, então fiquem ligados aqui, que vocês vão saber o dia e o horário exatos, ok, gente? Obrigado a todos que assistiram. Corram lá na Rádio Visionária agora para poder ouvir a música nova do Amaury Fontinelli aqui na nossa programação, a música O Senhor é Bom. Valeu, gente. Valeu, Amaury. Grande abraço, querido. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.